Chegando para nossa live, mais uma semana maravilhosa começando. Já vamos pedir a presença aqui do Espírito Santo para estar conosco, porque nós estamos diante da presença de Deus, a presença que nos alimenta, que nos basta, que traz, realmente a verdade sobre tudo aquilo que nós vivemos. Então, glória a Deus pela presença linda, cheirosa, maravilhosa que Ele tem por nós. Já vamos pedir discernimento do Espírito Santo para a leitura de 1 Samuel 5, que é uma leitura que Deus não divide a sua glória, Ele reina unicamente. Deus, Ele não divide a sua glória com ídolos. Os filisteus, eles capturam a Arca da Aliança, E aí, eles colocam lá no templo do deus Dagon, E Dagon cai diante da arca. Deus fere os filisteus e existe um pânico. As cidades começam a passar a arca porque elas entendem que é poderosa a mão do Senhor. Então a arca, ela começa a passar de cidade a cidade porque as pessoas ficam apavoradas pelo poder que há. Eles colocam ali num templo de outros deuses. Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. Então o Espírito Santo traz discernimento dessa palavra para que nós possamos adentrar, lembrando de quem Deus é na nossa vida. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e trouxeram a Ebenezer e a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e colocaram na casa de Dagon e puseram junto a Dagon. Levantando-se, porém, na madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagon estava caído rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído no rosto da terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das mãos estavam cortadas com limiar. E somente o tronco ficou a Dagon. Por isso, nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos os que entraram na casa de Dagon pisaram o limiar de Dagon em Asdod até ao dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre Asdod e assolou, e feriu os com hemorroidas e Asdod os seus termos. Vendo então os homens de Asdod, assim foi e disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois sua mão é dura sobre nós, sobre Dagon nosso Deus. Por isso enviaram os mensageiros e congregaram em si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós na arca de Deus de Israel? E responderam: a arca de Deus de Israel será levada a Gade. Assim levaram a arca de Deus de Israel. E sucedeu que assim que levaram a mão do Senhor, veio contra aquela cidade muito grande vexame, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, tinham hemorroidas nas partes íntimas. Gente, que forte! Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que a vinda da arca de Deus a Ecrom, os Ecrons exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca de Deus de Israel para nos matarem, e nós ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes filisteus e disseram: envia a arca dos deuses de Israel e torne o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão do Senhor muito se agravava ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Olha só, a mão do Senhor mesmo. O Senhor não divide a glória, queridos, não divide a glória dele com ninguém. Então, assim, tudo que tira do Senhor, o altar dele no teu coração, na tua vida, o Senhor, ele vai trazer coisas ruins através disso. Por quê? Porque ele não divide a glória dele, entendeu? Então, vamos aqui para o entendimento dessa palavra. Primeiro, Deus é soberano mesmo quando o povo falha. Deus não depende da força humana para mostrar que ele é Deus e ele reina. Ele não depende de você, nós dependemos dele. Nós queremos participar da obra dele, do agir dele. Amém? Segundo, nenhum ídolo permanece em pé diante de Deus. Todo que tenta ocupar o lugar de Deus na nossa vida vai cair. É o que eu estava falando para vocês. Tudo aquilo que ocupa o coração da gente, que não seja Deus em primeiro lugar, vai cair. Porque Deus, ele está em primeiro lugar. Ele não vai reinar com o coração dividido. Amém? Terceiro, a presença de Deus sem arrependimento traz juízo. A presença de Deus sem arrependimento traz juízo. Então, reconhecer o poder de Deus não é o mesmo que se arrepender. Eu posso até reconhecer o poder de Deus. Eles reconheciam, mas eles não se arrependiam. Então, o juízo vinha ali sobre aquele povo. Então, declare hoje comigo, com toda a força da sua alma, para declararmos a melhor semana das nossas vidas. Declare comigo: somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém?
Que Deus te abençoe, que você tenha um dia lindo, cheiroso, maravilhoso. Hoje várias igrejas estão fazendo a cantada de Natal. Na minha vai ter, eu quero estar lá. E eu creio que Deus poderosamente vai fazer nessa semana. Que Deus te abençoe, que a presença dele esteja sobre ti. Não abra mão de deixar Deus no lugar certo no seu coração. Amém? Pois todas as outras coisas serão acrescentadas quando nós buscamos a Deus e a sua justiça. Fica com Jesus, que Deus te abençoe.